No dia do dilúvio, milhares de pessoas tentavam escalar montanhas ao mesmo tempo, empurrando umas às outras, largando ouro, roupas e tudo o que tinham para trás. Elas não estão fugindo de uma guerra ou de um exército inimigo. Estão fugindo da água que brota do chão e não para de subir. Ondas que vêm devastando as florestas e suas cidades como um tsunami. Lá no horizonte, a única chance de sobrevivência, aquele barco imenso de madeira, está se afastando fechado e sem controle. Mas para a gente entender como o mundo chegou nesse nível de desespero absoluto, a gente precisa voltar no tempo. Exatamente 24 horas antes, com os primeiros sinais do dilúvio, e como tudo foi piorando cada vez mais ao longo daquele dia. Naquele dia, eles acordaram sem imaginar o que aconteceria em algumas horas. A cidade amanheceu como qualquer outra terça-feira comum, com o sol nascendo e o comércio abrindo as portas. É importante lembrar que não estamos falando de gente morando em caverna. Era uma civilização que, segundo os relatos, já tinha metalurgia, música e cidades organizadas. Então, às 6 da manhã, a preocupação deles não era sobreviver, era ganhar dinheiro, fechar negócios e planejar casamentos para a semana seguinte. O mais impressionante é que eles tinham um aviso visual gigantesco bem no meio da cidade. A arca estava lá, aquela caixa de madeira colossal, coberta de piche, parada no meio do seco há décadas. Só que, para aquelas pessoas, aquilo já tinha virado paisagem. Sabe quando você passa por uma obra todo dia e nem olha mais? Era assim que eles viam a obra de Noé. Eles achavam que ele era só um velho exagerado, falando de chuva, numa época em que o clima era estável. Então, ninguém olhou para o céu com medo naquela manhã. Ninguém preparou uma mochila de emergência. Eles estavam tão focados na rotina de sempre, na segurança do hoje, que não perceberam que a atmosfera estava mudando fisicamente ao redor deles. A pressão do ar estava caindo e o clima estava ficando pesado. Eles ignoraram os sinais, mas a natureza não. Enquanto os humanos tomavam café e conversavam, os animais na floresta pararam de comer ao mesmo tempo. Eles sentiram a vibração do perigo chegando muito antes da gente. E foi aí que uma migração bizarra começou em direção à cidade. O barulho parou de ser apenas uma vibração no chão e se tornou um bloqueio físico nos portões da cidade. O que paralisou o comércio e o trânsito urbano não foi um exército invasor, mas uma muralha viva de pelos, penas e escamas. O relato de Gênesis 7, versículo 9, é muito específico ao dizer que os animais vieram até Noé. Isso significa que não houve uma caçada, nem laços, nem jaulas sendo arrastadas. Foi uma rendição voluntária. Para os moradores daquela cidade, ver milhares de criaturas saindo da floresta ao mesmo tempo deve ter sido a cena mais perturbadora de suas vidas. Mas o que realmente causava calafrios não era a quantidade, e sim o comportamento. Na natureza, um leão vê uma cabra e o instinto de ataque é imediato. Um pássaro vê um movimento brusco e voa. Mas naquela manhã, a biologia parecia ter sido desligada. Predadores e presas caminhavam lado a lado, em um transe absoluto, ignorando completamente a presença humana. Provavelmente, as pessoas tentaram intervir. É plausível imaginar que, no início, alguns tentaram capturar aqueles animais para alimentação, ou simplesmente para limpar as ruas, mas a marcha era imparável. Eles avançavam em linha reta, com um foco obsessivo, direto para a única estrutura que os humanos desprezavam, a rampa de entrada da arca. Aqui temos um contraste brutal de percepção. Os humanos, com toda a sua tecnologia de bronze e ferro, sua filosofia e sua arquitetura complexa, olhavam para o céu e viam apenas mais um dia de negócio. Mas os animais, guiados por sensores biológicos que detectam mudanças de pressão e campo magnético, sabiam que o habitat deles estava prestes a ser deletado. A arrogância humana serviu como uma venda nos olhos, enquanto o instinto animal serviu como uma bússola. A cidade parou para assistir ao espetáculo. Eles viram os animais subindo a rampa de madeira e desaparecendo na escuridão do casco. Para a multidão, aquilo deve ter parecido um desperdício,
Um zoológico inútil sendo montado por um fanático. Ninguém entendeu que aquilo não era uma coleção. Era um bote salva-vidas sendo carregado. O fluxo de animais durou a manhã inteira. Uma procissão silenciosa e assustadora. Mas quando o sol atingiu o ponto mais alto do céu, ao meio-dia, o último par de animais cruzou a entrada. A rampa ficou vazia. O silêncio voltou, mas durou pouco. Porque segundos depois, um som mecânico e violento, diferente de tudo o que aquela geração já tinha ouvido, ecoou por todo o vale, sinalizando que o tempo de entrada tinha acabado para sempre.